Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para este momento da adoração em louvor ao nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. É um momento tão sublime este de nos encontrarmos aqui reunidos neste único propósito: exaltar, engrandecer o nome de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Sejam então todos bem-vindos para que nesta comunhão com o Senhor e uns com os outros possamos assim nos alegrarmos e exaltar a Deus pelo estudo da sua palavra. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Vamos cantar 29 do Inário, todos juntos entoemos. Convido a igreja a ficar em pé. Vamos fazer uma oração e adoração a Deus. Nosso Deus, ó Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença na manhã deste dia e fazemos assim porque o Senhor nos redimiu em Cristo Jesus. Louvamos-Te, ó Pai, por esta redenção bendita. Louvamos-Te pela salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Somos-Te agradecidos porque o Senhor nos vocacionou para prestarmos o culto a Ti e aqui nos encontramos neste propósito então. Queremos dar-Te graças por Tua bondade, por Tuas misericórdias, dar-Te graças por Tua proteção, a segurança que o Senhor nos propicia dia a dia. Queremos dar-Te graças por Tua igreja aqui presente. Louvamos-Te, ó Pai, pela saúde para com os membros em nossos lares, em nossas casas. Louvamos-Te pelo desenvolvimento conforme a Tua graça, o Teu poder, a Tua presença conosco. Mas pedimos, esteja sempre dando-nos a Tua bênção, para que possamos andar em certeza, para que possamos testificar o Teu nome no nosso comportamento, em nossas palavras, em nossa maneira de viver. Pedimos a Tua ajuda, pedimos, ó Pai,
para que com a presença do Teu Espírito Santo estejas o Senhor conduzindo então os nossos passos. Abençoe-nos em nosso viver, abençoe-nos neste momento de culto a Ti, dirigindo o Senhor mesmo. Este culto, palpitando em nossos corações tal desejo de termos a mente, os corações voltados para a Tua glória. Assim seja este culto para a honra do Teu nome, seja este culto para a nossa edificação espiritual. Também queremos louvar-te, ó Pai, por nossa pátria, pelo país e principalmente porque neste país nós temos ainda a liberdade religiosa de podermos prestar o nosso culto a Ti. Pedimos a preservação desta liberdade, que ela se confirme também neste dia, segundo a Tua soberana vontade, abençoando assim os eleitores e aqueles que são candidatos e que pleiteiam cargos no governo deste país. Nós pedimos assim as Tuas bênçãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 25. Salmo 25, 14, ao versículo 18. Salmo 25, 14 a 18. Com estas palavras, estaremos agora preparando os nossos corações em momento de contrição na presença de Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Nós vamos cantar o hino 345, a primeira, a segunda e a terceira estrofes. Preciosas são as horas na presença de Jesus. 345. Preciosa, a minha
nós vamos orar neste momento, uma oportunidade para confessar os nossos pecados cometidos dia a dia. Nosso cotidiano cometemos pecado, pecamos no pensar, no agir, no falar, pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos porque somos de fato pecadores, mas também Cristo na cruz do Calvário fez provisão por nós quando nos justificou naquela cruz, na presença de Deus. Somos chamados a confessar os nossos pecados. A palavra de Deus nos dá a certeza de que, mediante a confissão verdadeira, sincera, Ele pronuncia o seu perdão a nosso favor. Então, oremos silenciosamente. Bondoso Deus, na Tua presença estamos com os corações contritos, mas nos refugiando nas Tuas ricas promessas, e nelas a promessa do perdão mediante a confissão dos pecados. Pois a Ti confessamos como igreja os nossos pecados e pedimos, ó Pai, o Teu perdão, suplicando também a Tua ajuda, para que possamos viver de vida digna de Ti e andar em conformidade com os princípios do Teu Evangelho. Assim, vem nos guiar, vem nos fortalecer. Dá-nos, ó Pai, um coração firme em Ti, firme na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Castelo Forte, é 451, a primeira e quarta estrofe. Este é um hino alusivo à reforma, porque hoje estamos também comemorando o dia da reforma religiosa. 451, 1 e 4. Oh,
crianças têm a oportunidade de virem aqui à frente, para com a professora Zuleide, e se prepararem para reunir na sala de aula. Bom dia para vocês. Vocês cantaram bonito? Não, esse hino é muito difícil, tá? Mas nós estamos aqui para louvar o Senhor, estudar da palavra dele. Nós na nossa classe a gente já está estudando isso. Nós estamos estudando, agora já chegamos na parte onde entra aquele que foi ungido, e o nome dele é? Davi, muito bem. Mas ele está lá cuidando do rebanho, nós estudamos alguma coisinha sobre ele. Lembra aquele versículo de Deus? Ele não vê o nosso mas vê o nosso interior. E a pergunta fica assim: o que será que Deus está vendo no nosso interior? Mas o que Deus viu no interior de Davi? Lembra que eu contei para vocês? Todos os irmãos se apresentaram e Deus dizia para o profeta: não é esse. E ele pensava: mas ele é lindo, ele é formoso, ele é bonito. Veio outro. Aí veio lá o Davizinho cuidando das ovelhinhas, né? Aquele que perguntou: tem mais alguém? Tem um lá que está cuidando das ovelhinhas, né? Mas eu quero ele aqui. E quando ele chega lá, Deus diz: é esse. Esse é o escolhido. Bem, mas o que Deus viu no coração dele? Davi, lembra qual é o significado do nome dele? A igreja sabe? Amado. Muito bem, amado. Samuel, então, falando ali, o Senhor diz: Samuel, é este, pode ungí-lo. Você pode imaginar o que ele viu no coração de Davi? Eu coloquei algumas coisas ali. Lógico que não está numa boa aqui, né? Esses animais ferozes ali junto passeando. Claro que não. Mas aconteceu no tempo que Davi cuidava do rebanho, esses animais também foram ali atacar as suas ovelhas ali. O que nós vamos ver? Deus achou em Davi fidelidade. Ele era fiel. Ele cuidava das suas ovelhas com fidelidade. Assim nós precisamos ser também na hora do Senhor, na casa do Senhor, quando a gente vem para a igreja, todos os domingos. Isso é fidelidade. O que mais que Deus viu no coração? Amor a Deus. Davi tinha um amor tão grande por Deus, tão grande. O que Davi fazia quando ele estava cuidando do seu rebanho também? Vocês lembram? Tocava a harpa. Então o que ele fazia? Ele louvava o Senhor. Olha só, amor a Deus, cantando ao Senhor. Quando nós estamos aqui também, isso é amor. O que mais que Deus encontrou no coração? Confiança em Deus. Ele tinha confiança em Deus. Então ele pôde com Deus vencer também esses animais ferozes. E nós também, quando confiamos em Deus, nós vamos também ter ajuda para enfrentar as coisas difíceis na nossa vida. E mais uma coisa que Deus encontrou no coração de Davi: humildade. Ele era humilde. Quando ele foi ungido, ele podia muito bem dizer: muito bem, eu fui ungido, agora eu não preciso mais cuidar das minhas ovelhas, porque eu fui escolhido, eu sou o bom. Não foi isso que ele fez. Ele voltou a trabalhar naquilo que ele fazia. Então, o que é que Deus encontrou no coração de Davi? Ele encontrou fidelidade, ele encontrou o amor a Deus, ele encontrou confiança em Deus e ele encontrou humildade no coração de Davi. Nós vamos para a nossa classe. Não foi acesa a nossa velinha, vamos perder muito tempo agora para acender essa vela, né? A gente tem que acostumar novamente. Vamos cantar Este é o Dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de... Mas é para ser cântico mesmo, assim,
este é o dia, este é o dia. Aí você está com dor de barriga e não é isso que eu quero. Vamos ficar em pé, vamos cantar todos, a igreja toda? Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cânticos e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Poder sentar. Vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação espiritual em Romanos 3, na carta de Paulo aos Romanos, 3º capítulo, versos 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. Façamos de forma responsiva a leitura deste texto, alternando nos seus versículos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como já anunciamos, estamos de fato comemorando hoje aquele grande acontecimento que a história teve que registrar, a reforma religiosa no século XVI. Nós sabemos que a intenção dos teólogos reformadores não era, em momento algum, dividir a igreja, mas, de fato, reformar a igreja. E não sendo então possível, nasceu o que foi identificado como o movimento protestante, ou os protestantes naquela ocasião. É certo que os reformados nunca perdem a sua catolicidade, porque a Igreja de Cristo já foi formada assim como igreja universal, porque esta palavra católica significa não ter barreiras. Então, no Pentecoste forma um povo que não tem barreiras, como era o povo no Antigo Testamento, Israel, então os judeus, que entendiam ser a religião de Deus somente para os judeus, que Deus, o Deus eterno, o único Deus, seria então Deus somente para os judeus. Mas no Pentecoste, então, nasce a continuidade do povo de Deus, porém, igreja aberta ao mundo. Daí o fenômeno do falar línguas, como nós temos ali, mas dialetos, línguas de outros povos. E então começa assim um povo
de Deus, que é a igreja aberta também para os gentios, gregos, romanos e todos os outros povos. Mas chega no século XVI, nós temos a reforma religiosa. Como isto veio acontecer? Eu entendo que a reforma religiosa no século XVI, ela é a manifestação do amor de Cristo por sua igreja. Cristo redimiu, foi Ele mesmo que redimiu a sua igreja. Quem formou a sua igreja, ele afirma, e Mateus, o evangelista, escreve o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. É o que ele disse. Ele edificou e ele sustenta a sua igreja, a igreja de Cristo. Nós não podemos definir a igreja de Cristo de forma denominacional, ainda que dentro do cristianismo, porque há muitos salvos numa igreja ou numa denominação cristã e outros salvos em outra denominação cristã, mas a igreja de Cristo é a igreja que quer preservar e buscar a manutenção de Deus através da sua palavra, para a igreja ser encontrada fiel à lei de Deus, ao ensino de Deus, de modo que, sendo Cristo que redimiu a sua igreja, ele se torna então o único fundamento da igreja, e esta é de fato a segurança do cristão, é a segurança da igreja. Por isso Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele diz: edificados, com respeito à igreja, ele diz edificados, na forma de edifício, construindo, edificados sobre o alicerce, o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular. Assim, a reforma estava trabalhando, mas a reforma nos faz pensar na igreja e na sua edificação. De fato, irmãos, nós perguntamos: era necessário uma reforma religiosa? Precisava mesmo? Quantas reformas aconteceram na história do povo de Deus? No Antigo Testamento, nós encontramos registradas várias reformas religiosas. Reis, profetas trabalharam e se esforçaram muito no propósito de conduzir o povo sempre de volta para firmarem-se em Deus, o seu Criador. Mas este povo fugia, de quando em quando estava fugindo, é o que encontramos na história. E então os profetas, reis, foram levantados por Deus para colocar o seu povo de volta na sua vontade soberana. É por isso que nós estudamos nos últimos domingos sobre os reis que reinaram em Judá com fidelidade à palavra de Deus, à lei de Deus, reis que andaram nos caminhos de Davi, como nós vimos o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias e finalmente o rei Josias. Foram reis que fizeram
reformas religiosas no seu tempo, porque o povo, mesmo conhecendo a Deus, vivendo as promessas de Deus, ainda fugiam dos caminhos de Deus. Oh, essa natureza pecaminosa do ser humano! Não podemos imaginar, irmãos, o que o pecado, a queda que aconteceu na raça humana com o pecado de Adão, não podemos imaginar o tamanho do estrago que isto fez na vida do ser humano, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto moral, na sua relação, na sua vida com Deus. Então foram necessárias muitas reformas, e já com a chegada do novo tempo, então, que chamamos de era cristã, a vinda de Jesus naquela manjedoura que comemoramos no Natal, o Natal de Cristo. Com a chegada desse novo tempo, então ficamos a pensar, agora não terá mais necessidade de reforma religiosa, mas não demorou muito tempo, a igreja passou a fugir novamente dos caminhos de Deus, como o povo no Antigo Testamento. Após a morte dos apóstolos e dos discípulos, os discípulos mais jovens, como Tito, Timóteo, a igreja passou a ser caracterizada por um período como o período dos pais da igreja, ou chamado pais apostólicos. Os pais da igreja eram os bispos. Já no segundo século, eles dedicavam muito em exortar a igreja a combater sempre toda espécie de heresias que podia contaminar à medida que ia minando o ensino apostólico na igreja. Mas depois desse período, chamado então pós-apostólico, depois deste período nós encontramos a igreja mostrando a sua frieza para com a palavra de Deus, a igreja se distanciando de Deus e se envolvendo mais com os atrativos deste mundo, e a igreja se permitindo de forma até violenta, esta igreja apostólica se permitindo contaminar com os interesses simplesmente mundanos, simplesmente transitórios, simplesmente interesse material. A igreja então passou a enveredar-se por caminhos longe da palavra de Deus. As pessoas já não conheciam mais o que era a palavra de Deus. Isto nós vimos também no domingo passado, estudando o rei Josias como um reformador em Judá. É porque, reformando o templo, ele encontrou o livro da lei. Ele ia ao templo, ele tinha interesse religioso, ele mandou reformar o templo, mas ele não conhecia a lei de Deus. E ao tomar o conhecimento, rasgou as vestes em sinal de arrependimento. A igreja passou a viver essa terrível experiência de deixar sair de suas próprias mãos e sua responsabilidade a lei de Deus, a palavra de Deus. Onde podia a igreja encontrar então os pergaminhos? Onde a igreja podia encontrar as cartas apostólicas? Onde a igreja podia achar os ensinos dos profetas? Onde a igreja podia encontrar os livros poéticos, os salmos maravilhosos? Onde a igreja podia achar os evangelhos de Cristo Jesus? Não,
As pessoas não tinham consciência disso. E as crendices, superstições, começam a encher os corações do povo de Deus. E a igreja foge assim dos caminhos do Senhor. Até que no século XVI, dentro da própria igreja, surgem pessoas chamadas por Deus, despertadas por Deus, ao ler a palavra de Deus, ao encontrar com a palavra de Deus, perceberam na referência desta palavra que a igreja estava totalmente divagando no mundo fora dos caminhos do Senhor. Nós vimos assim o valor absoluto da palavra de Deus na vida desses reformadores. Então, nós encontramos aqui no início da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele falando da situação dos pecadores. É o que ele diz no início desta carta. Fala sobre os pecadores e a sua ignorância de Deus. Mas agora no texto que fizemos a leitura, ele passa a ensinar então a justificação pela fé, como sendo uma declaração de Deus. Olha só o texto que fizemos a leitura. Mas agora, sem lei, ele diz: se manifestou a justiça de Deus. No 22, ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E no 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. No 25, ele diz: mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Sempre a revelação, a manifestação da justiça de Deus é o que achamos nesta parte da carta do apóstolo que fizemos a leitura. Justificação pela fé é o ato pelo qual Deus declara, veja bem, irmãos, justificação é o ato pelo qual Deus declara judicialmente uma pessoa para ser justa diante dos olhos de Deus. O Novo Testamento nos mostra que no ato da justificação, Deus faz uma declaração então, mas uma declaração judicial sobre o status, a condição de uma pessoa antes de fazer o seu julgamento. Veja bem, é Deus falando o que é a pessoa antes de pronunciar o seu julgamento, antes de bater o martelo, ele declara o que é esta pessoa. A palavra justiça que temos aqui, empregada pelo apóstolo Paulo, no texto que fizemos a leitura em Romanos, é de fato uma palavra que não significa tornar justo, mas declarar justo. Veja, irmãos, é bastante e totalmente diferente. Paulo não está dizendo que Deus nos tornou justos, mas ele declarou justo. É diferente. Ele declara para depois bater o martelo. Ele nos declarou neste sentido, sim, justos. E foi isto que Deus fez. Ele não nos transformou em pessoas justas. E no versículo 20, o texto, antes do que fizemos a leitura, nós começamos no 21, mas no versículo 20, Paulo disse: visto que ninguém será justificado diante
dele por obras da lei. É por isso, irmãos, que o elemento para a nossa justificação não pode ser encontrado em nós mesmos. E graças a Deus que planejou a nossa vida desse jeito. O elemento para a nossa justificação não é encontrado em nós mesmos. Então, neste caso, nós precisamos do que Lutero chamou de justiça alheia. Justiça alheia. Uma justiça que vem de fora de nós mesmos. Para Lutero, essa justiça vem de fora de nós, ou então além de nós. A única justiça suficiente para nos posicionarmos diante do juízo de Deus é a justiça que está em Cristo Jesus. É a justiça de Cristo. O reformador religioso, então, Lutero, ele foi um dos grandes defensores da doutrina da justificação pela fé. Ele insistiu que a justificação pela fé é a doutrina sobre a qual a igreja permanece ou cai. Sem essa doutrina, diz ele, a igreja deixa de ser uma igreja autêntica. Mais tarde, então, começa na França, sendo perseguido João Calvino, posterior a Lutero, numa segunda fase, vamos dizer assim, da reforma religiosa, onde vem então os calvinistas, donde nasce a chamada igreja reformada. Mas Calvino, ele também foi um grande defensor da justificação pela fé, e ele acrescentou que a doutrina da justificação, ele fala, é a dobradiça pela qual tudo o mais gira. Para os reformadores, então, não há nada que o ser humano possa fazer em favor de si mesmo. E isto está pautado principalmente no ensino do apóstolo Paulo. Ele mostra que espiritualmente, e este é o terrível dano do pecado. Paulo ensina na sua carta aos Efésios, bem como na carta aos Romanos. Ele ensina que o ser humano é um cadáver no sentido espiritual. Ele é morto, e um morto não age em função de si mesmo. É preciso de algo de fora fazer por ele. Então é atribuído assim ao amor, à misericórdia, à bondade de Deus. E eles passaram a pregar, estes reformadores, a graça de Deus, que os cristãos não conheciam. Achavam que tinha que trabalhar incansavelmente, ou às vezes destruir até o próprio corpo, castigar o corpo, para alcançar algum merecimento das dádivas de Deus. E os reformadores passaram a pregar, a ensinar a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E parece que a igreja está se esquecendo disso, visto que naquela época, então, a ideia
era: você pode ter a vida eterna se você for bom, se você fizer boas obras. Nasce então a salvação para a vida com Deus, através das boas obras. As cartas do apóstolo Paulo, a Bíblia inteira, não está refutando e condenando de maneira alguma as boas obras, de forma alguma, mas está rejeitando as boas obras como ações meritórias para a salvação. O que os reformadores fizeram na justificação pela fé é que trocou o vagão da locomotiva. Então, em vez de as boas obras estarem puxando a fé, você faz boas obras e a fé segue as boas obras. Você tem fé porque você faz boas obras. Eles inverteram. Simplesmente eles pegaram e disseram: não, você tem fé, e porque você tem fé, você faz boas obras. É o que eles fizeram. Ora, quem vai falar mal contra uma boa ação? De maneira nenhuma. É por isso que o mundo sempre quis usar as boas obras para tirar da visão do cristão a graça de Deus e colocar as boas obras, porque ninguém é salvo pelas obras, quaisquer obras da lei. Não, ninguém pode assim ter a vida com Deus porque faz boas obras, mas faz boas obras porque tem a vida com Deus. Este é o eixo simples da reforma. Então nós não precisamos nos angustiarmos tanto. O que nós precisamos é ter a certeza de que nós vivemos dentro desta graça de Deus. Como? Porque olhamos para nós mesmos e descobrimos que nada existe em nós para nos tornar merecedores de Deus, mas Deus é tão gracioso que estendeu o presente da salvação, e nós então, pela fé pistis, é a palavra que diz: a mão que se estende para receber, tão somente recebemos e honramos. Isto é a fé reformada. Quando alguém diz: eu pertenço à igreja reformada, está falando da fé reformada neste sentido, mas é a fé como o dom de Deus, o dom que Deus mesmo coloca em nossos corações, para que possamos a Ele estender as nossas mãos e receber dele as benditas dádivas celestiais que nos sustentam hoje e para todos. Amém. Vamos cantar o hino 133. Ó, queremos sempre ouvir. Queremos sempre ouvir.
das ofertas. Os irmãos responsáveis poderão fazer. Convido a igreja a pôr-se em pé. Vamos orar e vamos impetrar a bênção para encerrarmos o culto com a matriz. Oremos. Pai Celestial, chegando no final do culto dirigido a Ti, expressamos-te, Senhor, ainda a nossa gratidão. Somos-te agradecidos por Tua palavra, porque é palavra poderosa, é palavra eficaz, é palavra cortante, mas é palavra que acha lugar em nossos corações para nos dar o Teu consolo, a Tua direção. Somos-te agradecidos por esta oportunidade de colocar o culto na Tua presença numa forma de adoração, e nesta adoração a nossa gratidão. Muito obrigado por todos os Teus feitos para conosco. Agora, ó Senhor, intercedemos em favor do nosso país, em especial neste dia que estará definindo os próximos anos em seu governo. Pedimos, ó Pai, a Tua direção, o Teu favor, pedimos a Tua intervenção poderosa, dando a ilustração necessária aos que exercem este direito na cidadania, aos que têm este dever de eleger o próximo presidente, para que façam, conduzidos pela própria consciência, mas uma consciência ávida, uma consciência que tem conhecimento da necessidade e dos acontecimentos e de toda forma de ordem em nosso país. Pedimos, ó Pai, estejas então conduzindo o povo brasileiro nesta escolha, para que a Tua vontade, como vontade soberana que é, possa produzir bênçãos para as famílias do Teu povo neste país. Pedimos então que estejas conosco, dá-nos, ó Senhor, uma tarde agradável neste dia, pois é o dia também que lembramos a ação, o esforço dos reformadores religiosos. Agradecemos-te, Senhor, por este acontecimento na história. Agradecemos-te, ó Pai, por Tua igreja também lutar, enfrentar obstáculos e ser igreja vitoriosa espalhada neste mundo. Pedimos que estejas conosco. Dá-nos, ó Senhor, sempre o discernimento da Tua vontade, para que o Teu plano, o Teu propósito, que é maior do que os propósitos humanos, seja, ó Deus, um propósito realizado na vida da Tua igreja. Assim fica conosco, receba a nossa adoração, pois oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.